Nós iremos fazer uma videoaula sobre a etapa 6 do trabalho de teoria das estruturas do mundo. E a equipe é formada por mim, Cantunei, Emerson Cardoso, Carlos Sérgio, Diego Henrique, Jefferson Dói, Fernando José. Sendo que a gente tem um orientador, que é o nosso professor Adeilton Amorim. E teremos como objetivos explicar os conceitos de engenharia estrutural, que são eles: diagrama de corpo livre, o equilíbrio, o modelo estrutural, a simetria, determinação de estado, estabilidade e o fator de segurança. Teremos também que explicar o método de Gauss, que é para calcular os esforços internos de cada membro da treliça. Explicar o método das seções para calcular os esforços internos em cada membro da treliça. Determinar a resistência de cada membro da treliça. Avaliar a treliça para determinar se ela pode suportar uma determinada carga com segurança. Eu fiquei encarregado de falar sobre o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre é uma ferramenta, uma das ferramentas mais importantes na engenharia estrutural. É um esboço simples chamado de diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre é um desenho de um corpo ou uma estrutura, ou de uma proporção de toda a estrutura, mostrando as forças agindo sobre ele. Desenhar um diagrama de corpo livre é o primeiro passo essencial em qualquer análise estrutural. Agora vamos aprender como desenhar um diagrama de corpo livre. Precisamos, para isso, desenhar o contorno da estrutura completamente isolado dos seus arredores, não mostrando qualquer dos suportes que ligam a estrutura de suas bases. No local de cada suporte, desenhar e rotular as reações apropriadas. Desenhar e etiquetar todas as cargas aplicadas à estrutura. Desenhar todas as dimensões relevantes e desenhar o sistema de eixos coordenados XY. Aqui está o diagrama de corpo livre da nossa ponte, que foi realizado na etapa P, que tem 60 centímetros de comprimento, 42 centímetros aqui nessa parte, 12,5 centímetros de altura. Agora vou falar sobre o modelo estrutural. O modelo estrutural é uma idealização matemática de uma estrutura de uma série de hipóteses simplificadoras acerca da configuração de estruturas e carregamentos, que nos permite prever o seu comportamento matematicamente. Quando o modelo de treliça bidimensional, que normalmente devemos fazer segundo as conclusões gerais, os membros da treliça são perfeitamente em linha reta. As articulações que conectam os membros das treliças juntos são pinos sem atrito. Cargas e reações são aplicadas apenas nas articulações. Agora eu vou falar sobre simetria. A estrutura simétrica é uma estrutura que tem um plano de simetria, ou seja, um plano que funciona como um espelho para a outra. Uma parte da estrutura que se reflete e a outra é o reflexo dela, ou seja, cuja interseção do plano com o plano das estruturas da origem ao eixo da simetria, ou seja, que se for dividida, produzirá duas metades idênticas. Por exemplo, a nossa ponte terá dois lados idênticos. Uma estrutura se considera simétrica quando se verifica relativamente ao eixo plano de simetria segundo as condições. Simetria de topologia, que é a distribuição das barras, a simetria na distribuição dos aparelhos de apoio, simetria na distribuição das limitações, simetria das propriedades mecânicas, que é o exemplo, simetria das propriedades geométricas. Na nossa conta, essa parte aqui, que é a parte dos lados, será simétrica, terá uma simétrica, ou seja, terá uma outra peça igualzinha. Bom, meu nome é Jefferson, eu fiquei encarregado de explicar sobre o que é o equilíbrio entre treliça. Bom, definimos o equilíbrio como uma condição em que a força total que age sobre o corpo é igual a zero. Esse objeto se mantém em equilíbrio porque ele não está se movendo, ele se mantém parado. Então vai agir uma força total sobre ele igual a zero. E podemos usar esse fato para calcular o tamanho e a direção das forças desconhecidas que atuam sobre esse objeto. Então, para calcular a força total, soma-se as componentes x e y separadamente.
Então, vai existir duas condições para que isso seja satisfeito, que o somatório das forças que estão na direção X forem igual a zero, e a segunda condição é que todas as forças que estiverem na direção Y sejam igual a zero. Essas duas equações são conhecidas como equações de equilíbrio. Essas equações nos permitem calcular as reações e as forças internas que existem em uma treliça. Irei falar agora sobre estática e estabilidade. Uma estrutura que não pode ser analisada utilizando as equações de equilíbrio, que foi apresentada anteriormente, é chamada estaticamente determinada. Logo, uma estrutura que pode ser analisada utilizando as equações de equilíbrio é chamada estaticamente determinada. Então, para verificar se uma treliça está estaticamente estável, use essa seguinte fórmula: 2J igual a M mais 3, onde J vai ser o número de articulações e M o número de membros. Se os valores, tanto do primeiro membro e do segundo, forem iguais, isso significa que a estrutura é estável. Mas, se 2J é inferior a 3M, a treliça é estaticamente determinada, como podemos ver aqui. Esta treliça é estaticamente determinada, porque ela tem 6 articulações e 10 membros. Assim, 2J vai ser igual a 12. E se somar 3 com 10, vai dar 13. Então, o primeiro membro vai ser inferior, mostrando que essa estrutura é estaticamente determinada. Tal estrutura não pode ser analisada utilizando as equações de equilíbrio. Por quê? Essa estrutura tem mais forças e reações desconhecidas que o número de equações de equilíbrio disponível. Mas também, se 2J é maior do que 3M, a treliça é instável. Uma treliça instável não tem membros suficientes para formar uma estrutura rígida. Uma tal estrutura não é possível suportar qualquer carga que seja posta sobre ela. Em geral, uma treliça é estável se todos os membros estão dispostos em uma rede interligada. Como podemos ver aqui, essa treliça é formada por 4 triângulos e todos eles são interligados. Essa é uma treliça estaticamente determinada. Esta treliça também satisfaz a condição daquela equação, porque vai ser 2 vezes 6 irá dar 12, e no segundo membro vai ser 3 vezes mais 9, que também irá dar 12. Então, ambos os lados da equação são iguais, mostrando que essa treliça é estaticamente determinada. Mas se o membro CF, mas se esse membro aqui for retirado, não irá mais formar 4 triângulos, e sim 2 triângulos e um retângulo. Então, essa treliça vai deixar de ser estável para ter uma armação instável. Por quê? Vai ser composto por 6 articulações e outros membros. E não vai mais satisfazer aquela equação. Por essa treliça, vai ficar 12 no primeiro membro e 11 no segundo. Desde que 2J vai ser maior que o segundo membro. Então, o teste confirma que a matemática, com essa observação, que o fardo é estável. Como você poderia esperar, por não ter mais aquele membro, o quadrado ele vai sofrer uma deformação, como pode ser visto nesse exemplo. De uma treliça instável, geralmente se fez
estável simplesmente adotando um único membro, adicionando esse único membro, até um arranjo adequado de triângulos seja alcançado, formar aqueles novos 4 triângulos. Irei falar também sobre o fator de segurança. Quando o engenheiro projeta uma estrutura, ele deve considerar muitas diferentes formas de incerteza. Como podemos ver aqui, esses 3 tipos de incerteza que podem afetar o projeto. Há sempre incerteza nas cargas que uma estrutura pode enfrentar em algum momento no futuro, como vento, neve, terremotos. Essas cargas são sempre imprevisíveis de se calcular. Outro tipo de incerteza também é sobre a qualidade dos materiais que são utilizados para construir pontes e outros tipos de estruturas. Os modelos matemáticos que usamos para analisar uma estrutura também nunca são 100% precisos. Então, existem contas para tornar essas formas de incerteza, tornando a estrutura um pouco mais forte para resistir. Então, com isso será usado um fator de segurança em todas essas análises. Em geral, quando é utilizado na análise de uma estrutura existente, o fator de segurança é definido por essa regrinha, que é o fator de segurança é igual ao nível de falha dividido pelo nível real. Em uma treliça, a forma real em um membro é chamada de força de um membro interno, e a força de falha é chamada de força normal. Então, haverá uma modificação na forma, que será o fator de segurança é igual à força dividido pelos membros internos. Por exemplo, se um elemento estrutural tem uma força interna de 5.000 kg e uma força de 7.000 libras, então o seu fator de segurança, que é o FS, é igual a 7.500 dividido por 5.000 de 1,5. Se o fator de segurança é menor que 1, então o membro estrutural o membro estrutural é claramente perigoso e provavelmente irá falhar. Mas se o fator de segurança é 1 ou apenas ligeiramente maior que 1, então o membro dessa estrutura é nominalmente seguro, mas tem muita pouca margem de erro, podendo haver falha. Né? A maioria dos códigos de projetos estruturais especificam um fator de segurança de 1,6 ou maior, por muitas vezes, para as estruturas que têm membros e conexões. Olá, eu sou Francisco José, aluno do 5º período de Engenharia Civil da UFAL, Campos do Sertão. Bem, vou voltar aqui para falar um pouco sobre treliças planas, método das seções e método dos nós, para a disciplina de Teoria das Estruturas 1. O que é treliça, né? Treliça é toda estrutura formada por barras retas, birrotuladas e sob forças externas apenas nas rótulas, de maneira a ter como consequência apenas o esforço normal. Elas se classificam a classificação das treliças dá-se por meio de treliças simples, compostas e complexas. Temos nessas figuras os exemplos de treliças simples, aqui no caso treliça composta e a complexa. Como se dá a formação dessas treliças? A treliça simples ela é ligada por 3 barras birrotuladas, de cada rótula dessas saem 2 barras. Então elas são ligadas, são formadas por 3 barras birrotuladas, e a essas barras são somadas mais 2 barras não colineares e ligado por outra rótula aqui no caso, e assim sucessivamente. No caso aqui, mostra o modelo da formação em forma de triângulos. Aqui nós temos, a partir dessa, liga mais 2 aqui, uma rótula, forma essa treliça, com mais essa aqui forma essa outra treliça aqui. Nesse caso aqui também
temos aqui, ó, 3 barras ligadas por rotas, né, no caso birrotulares, que sai 2 rótulas, sai 2 barras de cada rótula aqui no caso. Aí forma essa aqui com a ligação de mais 2 barras não colineares a uma outra rótula, forma essa outra treliça aqui. Já nas treliças compostas, as treliças compostas elas são formadas por treliças simples, pela soma de treliças simples, mas o seu formato, no caso a junção dessas treliças aqui com outras barras aqui, dá uma treliça composta, uma junção que no caso não é uma treliça simples. E a treliça aqui complexa, no caso é uma treliça que ela nem é simples e nem é composta. Ela é a ligação delas não é de forma nem simples nem a composta, no caso. Método das seções. Para calcular uma treliça por esse método das seções, primeiro a gente escolhe uma seção S que intercepta 3 barras não paralelas nem concorrentes. Calcula-se os esforços normais, em seguida calcula-se os esforços internos solicitantes que essa seção intercepta, no caso a seção S. No exemplo 1 aqui, eu coloquei aqui essa figura de uma treliça plana simples, no caso, né? Treliça aqui nos pontos A, C, D, D, aqui no ponto E, está sendo aplicada aqui uma carga P. Isso aqui é uma treliça que, bem, ela é simétrica, né? Tem uma simetria bem simétrica. Eu escolhi ela para calcular pelo método das seções. É um exemplo que vai mostrar como se utiliza esse método das seções, no caso. Primeiro aqui a gente tem aqui essa altura H que a gente não sabe, mas a gente sabe que aqui, essa barra aqui tem 2 metros, no caso, e a gente tem esse ângulo aqui também de 53 graus. Aí a gente vai determinar essa altura H, pegando aqui no caso esse triângulo aqui, 53 graus, aí que eu pego aqui no meio, 90 graus, e aqui H. Aí para eu descobrir esse H, eu faço tangente de 53 graus e encontro aqui a altura de H, que no caso é 1,33 metros. Vou fazer o somatório das forças na vertical, igual a 0. Eu vou utilizar o somatório das forças em X, igual a 0, e o somatório das forças no eixo Y, igual a 0. Primeiro eu vou pegar aqui o somatório das forças de FV igual a 0, no caso na vertical, né? Y. Eu traço aqui, ó, um corte, o A, a linha no caso, o A, pego essa parte aqui, ó, transpus para cá. Eu vou calcular aqui no caso a força F1, no caso dessa barra aqui, força dessa barra. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que calcular as reações de apoio da nossa treliça. Como a nossa treliça é uma treliça plana simples, não temos nenhuma força na direção aqui do eixo X e é simétrica, é uma treliça simétrica, né? A gente sabe que esse peso que a ponta está sendo submetida está sendo dividido para os 2 apoios. Caso a força está sendo aplicada no centro da treliça, que a gente tem 2 metros e aqui 2 metros. Então a reação no apoio, como a treliça é simétrica, vai ser P sobre 2. Reações no apoio A, P sobre 2. Reação no apoio B, P sobre 2. Aí a gente fez esse corte aqui, o A no caso aqui, onde a gente representa esse aqui por F1 e esse aqui por F2, força, e essa reação aqui P sobre 2, o ângulo 53 graus. A gente aí em seguida faz o somatório das forças na vertical igual a 0, que é F1, no caso, seno de 53 graus, que no decompor, né, em Y, mais P sobre 2, que é a reação no eixo Y, para cima. Nisso, a gente encontra que F1 é menos P sobre 2 seno de 53 graus,
que dá F1 igual a menos 0,665 P. Esse BC quer dizer o quê? Como a nossa força deu um sinal negativo, a barra ela está sendo comprimida. Barra está sendo comprimida, BC. Somatório aqui, no caso agora eu vou fazer o somatório das forças em relação a H igual a zero. E esse somatório é o somatório das forças em X, no caso, né? Na horizontal igual a zero. Olhando para essa figura aqui, eu vou ter o quê? A força F2, né? Mais F1, quando eu baixar aqui em X, cosseno de 53 graus igual a zero. Em seguida eu isolo F2, que é igual a menos F1, cosseno de 53 graus. Como eu tenho F1, eu substituo os valores aqui, né? E tenho que F2 é mais, né, no caso, que tem menos aqui, menos, quando a gente fizer o jogo sinal vai ficar mais. Então F2 vai ser 0,375P, que mostra que a nossa barra está sendo tracionada, que é o barra tracionada BT. Aí isso a gente fez para esse corte à linha, a gente achou a força F1 e a força F2, no caso, né? As forças. A gente agora vai pegar o corte D, B', que no caso está interceptando 3 barras. Essa barra aqui, CD, essa barra CE e essa barra aqui, no caso AE, né? Esse corte está pegando essa barra, esta e esta aqui. A gente vai, no caso, representar ela aqui, ó, dessa forma. A gente pegou o lado mais à esquerda, no caso mais à esquerda da seção, para calcular que teoricamente a gente acha o mais fácil, né? A gente escolhe para a seção e escolhe o lado que você acha mais fácil de calcular. Agora a gente vai fazer o somatório dos momentos em relação a E igual a zero. O que é isso? A gente vai fazer esse somatório para descobrir a força F4 aqui, ó, nessa seção. A gente tem descobrido a força F1 a F2. Quer descobrir a força F4 e a força F3, no caso. Aí eu faço o somatório dos momentos em relação ao ponto E igual a zero, onde está sendo aplicada a força P. Eu tenho 1,33 vezes F4 mais 2 vezes P sobre 2 igual a zero. No caso. Aqui, P sobre 2, momento, né? Quer dizer, aqui, P sobre 2, momento aqui, né? Em relação a E vezes 2, né? E igual a zero. Bom, disso temos que F4 é igual a menos P dividido por 133 por 1,33, que é igual a menos 0,75P. Notamos que ela apareceu um sinal de menos aqui. Isso mostra que essa barra, que a força, no caso F4, aqui, está sendo comprimida. Aqui, no caso, a barra em F4 está sendo comprimida aqui. O sinal de menos indica isso. Aí a gente aqui faz de novo o somatório da vertical igual a zero para essa seção BB', no caso, né? Onde temos F3 seno de 53 graus. F3 a gente faz um seno para Y, seno de 53 graus, igual a P sobre 2, no caso, né? Igual a P sobre 2, a mesma vertical. Aqui a gente tem que F3 é igual a P dividido por 2, passando o seno para cá, seno de 53 graus. A gente vai ter 0,625P. Isso aqui mostra que a barra, como deu o resultado positivo, a barra está sendo tracionada. Bem, pela simetria da nossa treliça, a gente pode concluir o quê? A gente pode concluir, a partir dos cálculos que a gente fez, que a força F7 é igual a F1, que é igual a menos 0,625 graus. Está 625P, desculpa. Aí, essa força F7 e a força F1 está sendo, no caso, comprimida. F6 igual a F2
a força está sendo tracionada, é uma força de 0,375 P. Em F5 e F3, F5 também é igual a F3, que é igual a 0,625 P, tracionada também. A gente nota que as forças têm uma igualdade de força devido à simetria da figura da treliça que a gente escolheu, no caso. Vou falar agora também sobre o método dos nós. O que é esse método? O método dos nós ele consiste em estabelecer o equilíbrio em todos os nós na estrutura, baseando-se que, se uma estrutura ela está em equilíbrio, todas as suas partes, que a constituem no caso, né, também está em equilíbrio. E os nós, possivelmente também, como a estrutura está em equilíbrio, os nós também devem estar em equilíbrio. Uma observação é que, nos nós, atuam somente forças concentradas, ou seja, os momentos não atuam momento nos nós, no caso nós temos só as forças concentradas em cada nó. Bom, aqui temos o exemplo 2, né? O exemplo que a gente vai calcular agora pelo método dos nós. Esse método dos nós ele não é muito aconselhável, porque ele pode transmitir erro de um nó para outro nó, no caso, né? Onde esse método a gente vai calcular os esforços normais, no caso, né? Vamos calcular as forças normais. Esse método não é muito recomendado por causa disso, porque pode transmitir erro, e o método das seções são um método mais prático e mais, como se diz, mais preciso, né? Mas aqui esse exemplo 2, vou escolher esse exemplo aqui, né? Tem essa treliça, temos uma força aplicada aqui de 20 kN, está sendo transmitida na barra, aqui está tendo 30 kN no caso, e uma força aqui também na horizontal de 30 kN. A nossa treliça ela tem aqui 8 metros, né? 4 no caso. Temos aqui o apoio aqui no caso, um apoio aqui de segundo gênero, V1 e H1, e o primeiro gênero, V3 no caso. A reação, são as reações, vertical 1 e H1, e a reação vertical V3, que no caso só restringe a vertical. Aí a gente vai calcular pelo método dos nós, a gente vai calcular os esforços normais, a gente vai fazer aqui o somatório das forças em x igual a 0. A gente vai ter o quê? O H1, no caso positivo, menos o 30, aqui ó, uma força que a gente tem aqui, a gente definir como um eixo aqui YX, a gente vai ter aqui H1 no sentido positivo de x, e aqui menos 30 no sentido negativo do x, né? Dessa forma a gente tem que a nossa reação em H1 é de 30 kN. Em seguida, vamos fazer o somatório das forças em Y, os FY no caso, né? Igual a 0. Que a gente vai ter V1 positivo para cima, menos 20, aqui ó, menos 20, menos 30, mais V3 para cima, igual a 0. Nisso, agora a gente vai ter que fazer o somatório do momento em relação a esse ponto 1, para a gente conseguir achar os valores de V1 e V3. E no caso são as reações vertical em 1 e reação vertical em 3. Então a gente está fazendo o somatório do momento em relação ao ponto 1 igual a 0. Dessa forma nós temos menos 20 vezes 4, menos 20 vezes 4, aqui, né, dá um momento anti-horário, mais 30 vezes 4, no caso, né, mais 30 aqui, vezes 4, menos 30 vezes 4, mais 8 vezes V3. 8 vezes V3 aqui, né? No caso dá um anti-horário também, positivo, igual a 0. Dessa forma, a gente
encontra que o nosso V3, nossa reação V3, no caso aqui, nossa reação é de 10 kN e V1 é de 40 kN. A gente nota que V3 deu diferente de V1. O V1 deu 40 kN e o V3 10 kN. Bom, mas a gente deve ficar pensando por que essas reações em V3, no caso, deu 10 kN e em V1 deu 40 kN. A gente tem que olhar a estrutura e ver que as forças atuantes na estrutura, a gente tem que ver que tem aqui, ó, uma força na horizontal. Essa força na horizontal causa um aumento, no caso da força, no ponto 1, um aumento da reação vertical no ponto 1. Aqui, ó. Por isso que a reação V1 é maior do que a reação V3. Bom, agora a gente vai determinar a partir do nó 1. O que a gente vai fazer? Somatório dos Fx igual a zero. Como a gente havia falado, vamos usar o somatório das forças em x igual a zero e o somatório das forças em y igual a zero. O somatório das forças em x igual a zero, a gente vai ter N4 mais 30, no caso, mais N3 cosseno de alfa igual a zero. E o somatório das forças em y igual a zero, a gente vai ter 40 mais N3 seno de alfa igual a zero. Caso um ângulo alfa aqui igual a zero. A gente tem que N3 deu igual a menos 56,6 kN, sentido contrário, portanto, sinal negativo com pressão. E o N1 deu igual a 10 kN, tração, sinal positivo. Pronto, a gente calculou para o nó 1. Agora vamos calcular para o nó 2. Da mesma forma, somatório das forças em x igual a zero, a gente tem para o nó 2 menos 10 mais N2 igual a zero. No caso, esse menos 10 é o N1. A somatória das forças em y igual a zero, a gente vai ter N4 menos 30 igual a zero, né? Aí, dessa forma, a gente vai encontrar, tem que ter o N2, nosso N2 vai ser igual a 10 kN, sentido ok, tração, sentido positivo, e o N4 também 30 kN, sentido ok, tração, sentido positivo no caso, né? Tração. Para o nó 3, a gente vai fazer o somatório das forças em x igual a zero. Vamos ter menos 10, no caso, menos 10, menos 5 menos 10, menos N5 cosseno de alfa igual a zero, para o 3. Agora vamos fazer também o somatório das forças em y igual a zero. Somatório das forças em y igual a zero. Temos N10, temos 10 mais N5 seno de alfa igual a zero. Entendeu? Dessa forma, a gente tem que o N5 é menos 14,3 kN. A gente tem novamente, né, a nossa treliça de apoiada, né? Essa figura é uma representação, no caso, dos esforços normais. Aqui está mostrando, né, o menos 56, a gente coloca aqui, aqui mais 10, menos 14, no caso, né, vírgula 1, aqui 30. O que é que essa representação nos mostra? Essa representação aqui nos mostra o seguinte: menos 56,6, a gente, a partir desse valor, menos 56,6, a gente sabe que essa barra aqui está sendo comprimida. Da mesma forma que essa aqui, menos 14,1, está sendo comprimida. Nota aqui que essa força, essa barra está sendo
está recebendo uma força de compressão, no caso maior que essa, devido àquela força que a gente tinha de 30 kN aqui na estrutura. Aqui, nesse aqui no caso, né, seria nesse elemento montante, a gente tem 30, mais 30. Isso mostra pra gente que essa barra aqui, 4, ela está sendo, no caso, tracionada. Aqui temos 10, temos tração, no caso 10, e aqui também uma tração de 10, o que mostra que essa barra e essa estão sendo tracionadas, enquanto essas duas aqui estão sendo comprimidas. E essa aqui está sendo tracionada também. É isso que a representação, no caso, os esforços normais desse diagrama está mostrando para a gente. Olá, meu nome é Diego Henrique e dando continuidade à nossa videoaula, eu vou agora calcular a nossa ponte utilizando o método das seções. Esse aqui é o modelo estrutural da nossa ponte. Vemos que é um modelo em duas dimensões. Como a ponte é uma ponte simétrica, então se a gente calcular um lado da ponte, todos os valores que a gente encontrar nesse lado vão ser iguais ao do outro lado. Primeiramente, antes de calcular as reações dos esforços internos em cada membro da estrutura, vamos definir se a estrutura está em equilíbrio, né? Para isso, a gente vai utilizar a fórmula 2J é igual a M mais 3, onde J são os números de nós e o M os números de membros da ponte. Então, se a gente olhar aqui a nossa ponte, vemos que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nós e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 membros. Colocando aqui na fórmula, 2 vezes 12 é igual a 24, 21 mais 3 é igual a 24. Logo, essa treliça está em equilíbrio, sendo isostática. Definindo que ela é uma treliça composta isostática, vamos agora definir como é a distribuição da carga. Bem, na nossa ponte a gente colocou uma carga de 5 kg. Multiplicando pela gravidade, encontramos que a força aplicada na nossa ponte é de 49 newtons. Essa carga de 49 newtons vai ser distribuída nessas 3 barras verticais, 3 desse lado e 3 no outro. Então, cada barra dessa vai suportar 8,175 newtons. Por quê? Vai ser 49 newtons a carga dividido pelas 6 barras verticais que estão recebendo essa força de 49 newtons. Assim nós temos o nosso modelo estrutural. Nessas 3 barras está recebendo as forças de 8,175 cada uma. E vamos definir as reações nos apoios. Lembrando que a ponte tem uma dimensão de 60 cm de comprimento por 12 de altura. E cada membro desse tem 10 cm. Então, para calcular as reações de apoio, vamos fazer o somatório das forças. Somatório de F de x e F de y. Como não temos nenhuma carga horizontal na nossa estrutura, logo o H0
o HA vai ser igual a zero. Somatório das forças em relação a Y. Na nossa estrutura temos as cargas de 8,175 N e as reações RA no apoio A e RG. Fazendo um somatório, temos que RA mais RG menos 8,175 multiplicado por 3 é igual a zero. Como essa estrutura é totalmente simétrica, vamos ver que a carga que cada apoio está recebendo é igual 12,26 N. Poderíamos comprovar isso fazendo um somatório do momento em relação ao ponto A ao ponto G para comprovar isso. Bem, sabendo as reações, o RA, o RG, a carga que está sendo aplicada na ponte, vamos utilizar agora o método da seção para calcular qual é o esforço em cada membro da estrutura. Como que se utiliza o método das seções? O método da seção é utilizado quando a gente deseja saber qual esforço está sendo solicitado em cada membro. Nós dividimos a ponte em várias seções e aonde a linha da seção passa, a gente vai calcular o esforço que está acontecendo nas determinadas barras onde a seção passa. Ou seja, aonde a gente passar a nossa linha de seção, vamos desconsiderar o lado direito e considerar apenas o lado esquerdo da ponte, como se fosse um pedaço livre da outra, independente. Para resolver essa ponte, vamos dividir nas seções A', BB', CC', DD', E' e FF'. Como é uma ponte simétrica, os esforços desse lado vão ser igual a esse. Então basta a gente saber os esforços do lado esquerdo. Lembrando que para resolver esse método da seção, a gente não pode pegar mais do que duas incógnitas para resolver. Bem, primeiramente vamos calcular o ângulo formado pelas estreleiças diagonais. Nós temos, se nós dividirmos essa barra maior por essa barra aqui e fizermos o arco tangente, vamos encontrar o ângulo de 51,34 graus nesta barra, deste lado. Fazendo o seu complementando aqui, vamos encontrar 38,22 graus, é esse ângulo, que é igual a esse, enfim. Vamos lá, calculando as seções. Seção A. Na seção A', desenhamos aqui o diagrama do corpo livre. Veja que toda a parte direita da ponte foi desconsiderada e só temos a parte esquerda da seção. Nessa parte esquerda nós temos reação em A, temos o nosso esforço normal que queremos encontrar, que eu vou chamar de NAB e NAH. Vamos encontrar qual é o valor desses esforços. Para isso vamos fazer o somatório das forças em relação a Y e em relação a X. Somatório das forças em relação a Y. Nós temos a nossa reação RA e temos a componente da força normal desta barra, que vai ser NAB vezes o seno desse ângulo. Então temos RVA mais NH seno de θ, seno θ igual a 51,34 graus igual a zero. Vamos encontrar que NH é igual a menos 15,70 N. Como o sinal é negativo,
Então a estrutura está recebendo um esforço de compressão. Se esse sinal fosse positivo, seria um esforço de tração. Para isso, a gente sempre tem que considerar que os esforços nos membros estão sempre saindo dos nós. Então estamos sempre saindo do nó. Somatório das forças em relação a x. Nós temos NAB mais a componente horizontal de NH, se vai ser NH cosseno de θ, igualando isso a zero. Como nós já conhecemos o nosso NH, que é menos 15,70, multiplicando pelo cosseno do ângulo, que é 51,34 graus, vamos encontrar que NAB é igual a 9,81 newtons. Como é um valor positivo, essa barra está recebendo um esforço de tração. NAB sofre tração, NAH compressão. Bem, agora vamos calcular a seção B. Veja que na seção B vai passar pela barra NAH, pela barra NBH e pela barra BC. Então vamos encontrar o esforço aqui na barra BC, no membro BH, e já temos o H. Então temos duas incógnitas para encontrar agora. Seção BB'. Temos o diagrama do corpo livre. Veja que agora a linha da seção, temos o nosso lado esquerdo o esforço normal nessa barra, na barra que vai de BH, na barra que vai de uma parte da barra que vai de BAC e na parte que vai de AB. Vamos calcular o somatório das forças de todos esses esforços aqui. Seção BB'. Somatório de f de y igual a zero. Nós temos a força RA que está para cima, a componente vertical de NAH, que é ela mesma vezes o seno deste ângulo, temos mais NBH. As outras barras não tem componente vertical. A gente já sabe quem é RA, sabe quem é NH. Com isso, fazendo a substituição, vamos encontrar que o esforço normal em BH é zero, ou seja, essa barra não está sofrendo nenhum esforço normal. O esforço dela é nulo. Vamos calcular agora o somatório das forças em relação a x. Nós temos aqui a componente horizontal de NH, temos a componente normal aqui, NAB, porém, como nós temos o esforço dela aqui, nós temos a reação nesse ponto, logo essas forças se anulam, então a gente pode desconsiderar ela. Vamos só considerar NBC e NH. Essas duas aqui, como nós temos os dois nós dentro da seção, elas vão se anular. É o que você vai ver aqui. NBC mais NH cosseno de θ mais NAB, NBA. Como são valores iguais e opostos, se anulam. Substituindo, vamos encontrar que o esforço normal na barra que vai de B até C é igual a 9,81. Como o valor é positivo, ela está sofrendo tração, que é no caso essa barra aqui. A barra BC sofre tração e essa barra não está sofrendo nenhum tipo de esforço. Então já temos até agora as duas barras
horizontais sofrendo tração e essa barra com pressão. Vamos calcular agora a seção CC', onde vai pegar a barra de HAI, a barra H até C e a barra BC que a gente já encontrou. Então temos duas incógnitas para a gente achar. Bem, calculando a seção C', temos o diagrama do corpo livre da nossa seção. Vamos calcular a força normal em HI, em BC nós já temos, e vamos encontrar em H até C. Fazendo o somatório das forças em X e Y. Em Y nós vamos ter RVA. Os esforços dessa barra vão ser nulos, porque temos os dois nós dentro da seção. Os esforços nessa barra também serão nulos também. E só vamos ter a reação RVA e o nosso normal de HTC, a componente vertical, que vai ser essa força vezes o cosseno desse ângulo, que esse ângulo é de 38,22 graus, que é o mesmo desse. Fazendo aqui, veja que as componentes de NH se anulam, né? E vamos encontrar, isolando NHC dividido pela reação no apoio A dividido pelo cosseno do ângulo, temos 15,70 N. Positivo, então está sofrendo tração, essa barra está sendo tracionada. Agora, somatório das forças em X. Novamente, essas forças vão ser nulas, essas também de A até B, então vamos ter NBC, NHI e a componente horizontal de NHC. NBC, NHC seno de alfa, mais NHI é igual a zero. Como já sabemos quem é NBC, quem é NHC, isolando, vamos encontrar que NHI dá menos 19,62 N. Negativo, essa barra está sofrendo compressão, essa barra está sendo comprimida. Seção DD'. Temos o diagrama de corpo livre da seção D'. Vamos encontrar agora quem é o esforço na barra que vai de C até I e na barra que vai de C até D. Fazendo o somatório das forças, vamos ter a reação em A e a reação em de C até I. A reação desta barra e desta barra vão ser nulas, pois nós temos os nós presentes dentro da nossa seção. E só vamos ter então que NCI mais reação no apoio A igual a zero. Logo, NCI é igual a o oposto de RA. Então temos que NCI é menos 19,62. Então essa barra de C até I está sendo comprimida. Somatório das forças em X. Só vamos ter NHI e NCD. Já sabemos que NHI, então NCD vai ser igual a menos HI. Como sabemos que NHI, que ela é negativa, negativo com negativo, positivo, NCD é igual a 19,62 N. Positivo, NCD sofrendo tração. Agora a nossa seção E'. No nosso diagrama vemos aqui que na seção E' vai conter os nós A, H, B, C e I. Veja que a seção corta essas três barras. Vamos então descobrir quem é o esforço que vai da barra do nó I até o nó J. Vamos encontrar o esforço da barra I até D. E já sabemos quem é o esforço dessa barra de C até D. Então temos duas incógnitas para descobrir. Somatório das forças em relação a Y. Temos RA
e vamos ter a componente vertical de N e D, que vai ser a força vezes o cosseno desse ângulo, que é 38,22 graus. As outras componentes dessas outras barras se anulam, então só vamos ter que menos ID, porque está saindo, olha, então vai ser negativa, certo? Mais RA, e veja que agora acrescentou a carga que está sendo aplicada no ponto I, que é de 8,175 N. Isolando, vamos ver que N, que vai de I até D, é igual a 5,23 N. Como é positivo, está sofrendo tração, essa barra está só sendo tracionada. Somatório das forças em relação a X. Vamos ter NCD, NJ e NCD componente horizontal, seno do ângulo. Resolvendo o sistema, vamos encontrar que N, que vai de I até J, é menos 22,89 newtons. Negativo, ela está sendo comprimida. Por fim, vamos calcular a seção FF'. Veja o diagrama dela. Nós temos os nós A, H, B, C, I e agora o J. E vamos querer encontrar o esforço interno na barra que vai de J até L, na barra que vai de J até D, e essas outras duas barras nós já encontramos. Então, novamente, duas incógnitas para a gente descobrir. Fazendo o somatório das forças em relação a X, vamos a Y, primeiramente. Vamos ter a reação do apoio em A. Vamos ter as duas cargas aplicadas em I e J. Vamos ter a componente N e D vezes o seno deste ângulo. Então vamos fazer o somatório das forças em Y. Como NJD está saindo do nó negativo, menos duas vezes a carga, a reação do apoio A, menos ND cosseno do ângulo. Substituindo, vamos encontrar que NJD é igual a menos 8,175 N, sendo então compressão. NJD está sendo comprimida. Somatório das forças em relação a X. Vamos ter de componente em X NCD, NJL e ND vezes o seno do ângulo. As outras forças se anulam, então substituindo, NJL é menos 22,89 N, sendo então essa barra está sofrendo compressão. Bem, como a gente encontrou as reações em todas essas barras, como esse outro lado é simétrico, então os valores dessas barras aqui podem ser consideradas também as mesmas aqui. Se quiser, pode também resolver para conferir. Bem, assim a gente pode desenhar o nosso modelo colocando os esforços solicitantes em cada barra. Veja que essas barras escuras em preto estão sofrendo compressão e as barras em azul, a barra do embaixo e as diagonais, estão sofrendo tração. Veja que estas barras horizontais aqui do centro estão sofrendo um esforço de 19,62 N, maior esforço na ponte. E essas barras verticais das extremidades não está sofrendo nenhuma solicitação de carga, apenas o próprio peso. Então, assim, utilizando o método da seção,
encontramos os esforços internos em cada membro da treliça. O método da seção, ele é um método muito simples, você utilizando duas incógnitas e o somatório das forças em X e Y e o momento, você pode encontrar as reações nas barras que você queira descobrir. E assim eu encerro a minha parte da videoaula. Bom, a gente vai calcular as reações da ponte em função do método de nós ou das articulações. A gente vai obter os pontos, os nós da ponte e vamos ter o cálculo das reações em função disto. O nosso diagrama de corpo livre, vemos que tem duas reações desconhecidas, a reação em A e a reação em G. A reação em A será uma reação vertical, que também uma reação em G, que também será uma reação em um único sentido. Sabe-se que nossa estrutura está em equilíbrio e a partir disso pode ser feita pelas equações de equilíbrio da força. Vamos definir o equilíbrio como uma condição em uma força total atuando sobre um objeto que é em zero. Especificando, quando se fala de equilíbrio, associamos a estaticidade a um corpo imóvel, que podemos obter na nossa treliça. Vamos obter um somatório das forças em Y igual a zero, e em Y teremos uma reação em A mais a reação em G, menos as forças que serão colocadas sobre a ponte, nesses três pontos J, K, L. Isso, como a nossa ponte está em equilíbrio, a nossa reação em A e a nossa reação em G serão iguais. Isso quer dizer que 2 vezes uma das reações será igual a 3 vezes a força que está sendo colocada sobre a ponte. Então, a nossa reação em A será igual a 12,26 newtons. O método do nó este método pode ser aplicado e vamos isolar um conjunto de estrutura cortando os escritos e expondo as forças dos membros internos. Em seguida, vamos utilizar as equações de equilíbrio para determinar as forças de membros desconhecidos. Vamos repetir o processo para as articulações sucessivas até que tenhamos o cálculo de todas as forças internas de todos os membros da nossa estrutura. Vamos começar com a articulação, a articulação A. Nessa articulação, será explicado detalhadamente como foi calculado nossas forças internas, considerando-se que a articulação A, como podemos ver aqui na figura, nós obteremos uma reação de 12,26 newtons em A. Aí, através da lei de algumas leis, obteremos que quando decompomos as forças na articulação em a força AI, que seria esta aqui, esse lado AI, vezes o cosseno de θ, isso em X, e a força AI em Y será igual à força AI vezes o seno. Será usado nas formas de equilíbrio. Isso será o quê? O somatório das forças em X será igual a zero e o somatório da força em Y será igual a zero. Já em Y, a força em AI vezes o cosseno de θ mais 12,26, que é a reação em A, sendo isso igual a zero. A força no membro AI será igual a menos 15,7 newtons. Isso quer dizer que a nossa resposta, como está em negativo, o sentido da força que adotamos está incorreto e que a força no membro AI é uma força de compressão. Já em X, vamos obter a força desse membro vezes o cosseno de θ mais a força em AB, isso igualando a zero. Obteremos que a força no membro AB será um valor positivo. Isto quer dizer que o sentido que adotamos é correto e a força em AB, por ser positiva, é uma tração.
Já na articulação B, que teremos aqui, como podemos ver aqui na figura, antes de calcular essa articulação é preciso ter um cuidado necessário em escolher, pois só temos duas equações para calcular e então é necessário duas incógnitas a ser descobertas. Por exemplo, como podemos ver aqui, será usada as formas de equilíbrio, onde o somatório nas forças em x é igual a zero e os somatórios em y é igual a zero. Em y, a força em BI, que é esse membro aqui, vertical, será igual a zero. Isso quer dizer que este membro não possui nenhuma influência nos cálculos, pois sua reação é nula. Foi observado que na confecção da ponte, esse membro possui uma haste solta e não apresenta nenhuma resistência. Já em x, a força F, já em x, essa força aqui, BC, menos 9,81 é igual a zero. Obteremos que FBC é igual a 9,81 newtons. O valor é positivo, pois o sentido que adotamos é um sentido correto. Isso quer dizer que a força em BC, no membro BC, será uma tração. Aí, já na articulação I, como podemos obter aqui na figura, que será esta imagem aqui, ao decompormos a força, na força AI, do membro AI, obteremos as seguintes forças. A força em função de x será igual a menos a força em AI vezes o cosseno. A força no membro AI, no eixo y, no sentido y, é igual a menos a força AI vezes o seno de θ. Já a força em CI, no sentido de x, é igual a menos a força CI vezes o cosseno de θ. A força no membro CI, no sentido de y, é igual a força CI vezes o seno de θ. Será usada a fórmula de equilíbrio. O somatório de f de x é igual a zero e o somatório de f de y é igual a zero. Em y, essa nossa força do membro AI menos essa força vezes o cosseno de θ menos a força do membro CI vezes o seno menos zero é igual a zero. Isso quer dizer que a nossa força no membro CI é igual a 15,7 newtons. Por ser positivo, isso quer dizer que o sentido que a gente adotou é correto e a força é de tração. Já em x, essa nossa força sendo negativa, a força menos a força no membro AI vezes o cosseno de θ, mais a força CI vezes o cosseno de θ, mais a nossa força no membro IJ, isto igual a zero, pelo equilíbrio, teremos que a força no membro IJ é igual a menos 19,62 newtons. Isto quer dizer, por a resposta ser negativa, só diz que o sentido da força que adotamos está incorreto e que a força no membro IJ é uma força de compressão. Já na articulação C, como podemos ver aqui na figura e na nossa ponte, ao decompormos esta articulação, podemos ter a força CI no eixo X. Isso quer dizer que ela é igual a menos a força no membro CI vezes o cosseno de θ, e a força CI em Y é igual a menos a força CI no membro CI, no caso, vezes o seno de θ. Adotando a fórmula do equilíbrio, teremos que o somatório da força em x é igual a zero e o somatório da força em y é igual a zero. Em x,
menos a força no membro CI vezes cosseno de θ, menos 9,81 newtons, mais a força em CD, no membro CD, isto tudo igual a zero, teremos que a força em CD, no membro CD, será igual a 19,62 newtons. Devido a esta força ser positiva, a resposta ser positiva, teremos que o sentido da força que adotamos é uma tração. Já em Y, a nossa força vezes o seno a nossa força no membro CI vezes o seno de θ mais a força no membro CJ igual a zero. Teremos que a força no membro CJ é igual a menos 12,26 newtons. Isto quer dizer que, devido à nossa resposta ser negativa, diz que o sentido que a gente adotou está incorreto e que a nossa força é de compressão. Já na articulação J, como podemos ver aqui na nossa figura e nesta imagem aqui, exerce como aqui já podemos perceber que já exerce a força aplicada na ponte de 8,175 newtons. Na articulação J, ao decompormos as forças, obteremos que a força no membro DJ em X é igual à força em DJ vezes o cosseno de θ, e a força em DI em Y é igual a DI vezes o seno de θ, onde o somatório das forças em X é igual a zero e o somatório das forças em Y é igual a zero. Já em Y, ao definirmos em Y, menos a força do membro DJ vezes o seno, menos 12,26, menos a força que está incidindo aqui na nossa articulação, sendo igual a zero. A nossa força no membro DJ é igual a 5,23 newtons. Isto quer dizer, por a nossa resposta ser positiva, a força que o sentido da força que adotamos está correto. Isto quer dizer que a força no membro DJ é uma força de tração. Já em X, a nossa força DJ vezes o cosseno menos a força JK, menos essa força aqui, menos a nossa força no membro IJ, teremos que a força em JK será igual a menos 22,89 newtons. Isto quer dizer que nesse membro há uma força de compressão. Na articulação D, vamos obter, mas antes disso, devemos ter algumas considerações nessa articulação. Como a nossa treliça possui uma simetria, como podemos ver aqui, o nosso membro DK, esse membro vertical aqui, podemos determinar que ao compararmos o membro, teremos nos respectivos membros algumas colocações, como o membro AB e o membro FG, teremos a mesma força e uma tração. O membro CB, o membro BC e o membro FG, teremos a mesma força de 9,81 newtons e teremos que no mesmo sentido, vai haver uma tração. E isso por diante, o membro CD, o membro DE, o membro IJ, o membro LN, o membro JK, e isso assim por diante. Através de determinar todas as forças de todos os outros membros, teremos que agora podemos obter a força em DK, que seria essa força aqui, que através da fórmula de equilíbrio obteremos que o somatório das forças em Y será igual a zero, e em Y
as forças dos membros DJ e DL serão nulas, assim como as dos membros DC e DE. E dessa forma teremos que FD menos a força aplicada aqui, menos ela, que é uma força de 8,175 newtons, isto igual a zero, através do somatório. Teremos que a força no membro DK é igual a 8,175 newtons e devido a nossa resposta ser negativa, isso só nos diz que o sentido que a gente adotou é incorreto e a força DK é uma força de compressão. Meu trabalho vai ser baseado em a avaliação de treliços e suas cargas suportáveis. Vemos aqui isso é uma figura de uma ponte e ela é feita baseada em uma estrutura de treliço. Mas o que é a treliço? A treliço é uma estrutura feita de triângulos interligados. Por essa razão, a geometria dos triângulos é importante para a análise das treliças. Então temos que ter o completo conhecimento de vários teoremas sobre triângulos, além da trigonometria, né? Que vai trabalhar com triângulo, lado e ângulo. Teorema de Pitágoras. O matemático grego antigo Pitágoras deduziu que, em se tratando de triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Está aqui representado. Se é ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado. Está aqui um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é todo aquele que tem um ângulo 90 em um de seus vértices e dois ângulos, θ1 e θ2. Temos aqui o lado C, o lado B e o lado A. O quadrado de C é igual ao quadrado de B mais o quadrado de A. Isso é o teorema de Pitágoras. Seno e cosseno de um ângulo. Como assim seno e cosseno? A partir dos tempos, com a evolução da matemática, até porque, em se tratando de trigonometria, não se sabe bem quem foi o filósofo matemático que a deduziu, que já que no Antigo Egito essas relações já eram usadas, temos a relação de seno, cosseno e tangente. Mas para a nossa parte de treliça, o que estará seno e cosseno. Está aqui. Seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, se tivermos conhecimento de um ângulo, podemos fazer uma relação seno. Já cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Está aqui. Como vamos avaliar as forças que uma treliça, uma estrutura de uma ponte vai suportar? Pronto, está aqui. Isso aqui é mais ou menos um diagrama de força. Temos aqui o eixo X e o eixo Y, onde tem uma força resultante de acordo com a força X, do eixo X, e a força Y, que é direcionada para cima. Então podemos ver o seguinte, que aqui já é um trato vetorial das forças, e que de acordo com o material usado na treliça, seja ele o ferro, a madeira, o aço, ou até o papel, como a gente fez em alguns ensaios, dependendo da resistência de cada material, e usando essa relação, a gente pode calcular e avaliar cada força que está sendo suportada pela treliça. Vetores. Pronto. Se quisermos saber a força exercida no eixo Y, vamos fazer que a força em Y é igual a F seno de alfa, seno de um ângulo. Se quisermos sabermos a força que está sendo suportada de acordo com o eixo X, é claro que estamos levando em conta que haverá um resultante, a força em X é igual a F cosseno de um ângulo. Está aqui. F de X, F cosseno de θ e F de Y é F seno de θ. Está aqui. Resultante de X, resultante de Y e a força, de acordo com o ângulo θ. Determinação das forças atuantes. Como a estrutura não está em movimento, pode-se dizer que a somatória das forças atuantes é igual a zero, claro. A intenção do engenheiro, quando projeta uma ponte, é que ela esteja parada, né? Então, a força em relação ao eixo X é zero, e a força em relação ao eixo Y também tem que ser zero. E dessa forma, podemos determinar a força que uma treliça é capaz de suportar, para, enfim, obter o resultado desejado, que é uma treliça segura.
segurança.